Grilhões Partidos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Sexta, abre aspas. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Fecha aspas. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 254. Capítulo 13, Subjugação. As profundas e valiosas lições calavam-nos com extraordinário poder de esclarecimentos espirituais. Em toda parte, a presença da justiça, sem importar os limites, tempo e espaço, considerando que, somente ilibada, a consciência se alça à paz, ponto de partida para os tentames superiores. Construtor da felicidade, o espírito é o agente das possibilidades que lhe surgem em múltiplos aspectos, dele exigindo o indispensável discernimento para atuar com acerto. Naquele apartamento de hospital, 4 pacientes constituíam-nos excelente campo à observação e à aprendizagem. Viandantes de estradas evolutivas diversas reuniam-se sob o guante de aflições equivalentes para a reabilitação indispensável à liberdade que todos anelamos, sinônimo de ventura e plenitude, quando conscientes dos códigos da Suprema Justiça. Nesse ínterim, o prestimoso mensageiro acercou-se da jovem Esther e, compungido, referiu-se. Verdadeiramente, o objetivo da nossa visita hoje a este manicômio é a moçoila que agora examinaremos. Abre aspas. Diversamente dos casos estudados, defrontamos aqui, como causa da sua loucura, a subjugação espiritual que a vem conduzindo a uma situação esquizofrênica com possibilidades irreversíveis se o socorro divino não a alcançar imediatamente. Nos demais problemas, há pouco examinados, a obsessão se fazia como consequência junto à alienação dos pacientes. Aqui, defrontamos o distúrbio psíquico na condição de efeito obsessivo. Várias conjunturas trazem-nos até seu catre de enferma. Orações intercessórias agora se conjugam a seu benefício. Sua mãezinha, os componentes do culto evangelho do lar do Dr. Gilvan, os membros do serviço desobsessivo da Sociedade Espírita Francisco de Assis e das pessoas devotadas à mediunidade, os irmãos Joel e Rosângela. Necessário nos recordemos de que a lei é de justiça, na qual, porém, não vigem ausentes os recursos da misericórdia do nosso Pai, sempre ao alcance de quantos o buscam pelo conúbio oracional. A prece é de essência divina. Registros especiais captam as rogativas da terra e as transformam em respostas de socorro celeste. Nenhum apelo neste universo, de vibrações e intercâmbios, jaz sem resposta. Quem se compraz na revolta sintoniza com as mentes carregadas de ira, que se conjugam em comércio de longa duração, assim como quem vibra esperança e amor sincroniza com as forças emissoras da paz e da harmonia, estabelecendo ligações que favorecem o otimismo e a saúde. Não poucas vezes nos admiramos de como algumas frágeis criaturas sobrevivem sob cargas de penosas agonias, sem desfalecerem, de outras que resistem a alucinantes situações, de muitas que exalam paz, embora o coração estiolado pelas conjunturas da adversidade. Todas elas aurem através da prece
a vitalidade que a sustenta e mantém pelo concurso da oração, através do recolhimento na meditação, ampliando os processos de captação pelas antenas psíquicas que recebem as respostas divinas jamais atrasadas. Sofrem, sem dúvida, por estarem em recuperação, mas não exudam pessimismo nem enfermidade. Onde se encontram, luz e a esperança e a alegria se faz presente, qual atestado inequívoco da sua comunhão com Deus. Não foi por outra razão que o Senhor recomendou nos amássemos, orando uns pelos outros, particularmente pelos nossos adversários, como pelos que nos perseguem. A prece intercessória não apenas alcança a quem se destina, como beneficia aquele que a realiza. Telefone-o com os avançados centros do amor divino, produz ligação de contínuo intercâmbio. Fecha aspas. Silenciou por alguns segundos, enquanto mais se acercou da moça subjugada, dando curso à elucidação. Não que a nossa Esther aqui estivesse ao abandono. Ninguém, coisa alguma, se encontra relegada a si mesmo, ao esquecimento, à margem. Mecanismos muito bem elaborados atuam em nome da misericórdia de nosso Pai, mesmo quando não solicitada, e mentes vigilantes observam, auscultam e escutam, atentas a serviço do bem ilimitado. Abre aspas. A cumpliciada, porém, desde ontem, com o atual genitor, resvalou pela rampa da desídia e do crime que agora carpe, por meio de outras circunstâncias, precipitadamente com aparências de injustiça. Adicionando-se recursos benéficos e corações que se empenham com o crédito de que são portadores para auxiliá-la, modificam-se-lhe os mapas provacionais, produzindo recursos socorristas que lhe facultarão os ressarcimentos por outros meios que não as coerções do sofrimento. É da lei que o infrator seja justiçado, não, porém, supliciado. Quem se recusa a produzir no bem, reflexiona ao império da dor, repelindo o trabalho que gera o clima de paz, sofre a ação do sofrimento que programa as circunstâncias do reequilíbrio para a redenção. Desse modo, atendendo às orações conjugadas dos nossos irmãos, o Senhor faz da nossa fragilidade seus recursos para atendê-la em seu nome. Novamente, o sábio Bezerra de Menezes silenciou significativamente, concentrando-se, a fim de aprofundar informações sobre a enferma, adiu, abre aspas. A entidade que a vergasta agora não tem diretamente com ela nenhuma vinculação atual. Antes, assim o faz para desforçar-se do genitor a quem supõe odiar. Porque ela se encontra comprometida, sofre fazendo o pai sofrer, enquanto, por esse processo, se libera dos erros praticados em companhia daquele. A entidade malfazeja a subjuga por encontrar nela predisposições kármicas que facilitam o conúbio. Portadora de mediunidade, por cujo meio poderá ascender posteriormente, faculta ao irmão infeliz a obsessão, através de compreensível afinidade fluídica com que se imantam reciprocamente. Consultemos os seus clichês mentais arquivados na memória anterior, no centro coronário, de modo a aquilatar-se melhor a sua problemática, ajudando-a com maior proficiência. Fecha aspas. Concentramo-nos quanto possível na sede mental da jovem que se encontrava a dormir,
Enquanto o irmão Melquíades a assistia em espírito ao lado do corpo, duramente se viciada na organização fisiopsíquica pela pertinácia do subjugador desencarnado. Em estado lamentável de descontrole emocional, o perseguidor procurava ofendê-la, proferindo expressões chocantes e golpeando-a continuamente com os punhos cerrados. Impossibilitado de ver-nos, face aos fluidos densos em que se agitava nas baixas faixas vibratórias em que respirava, subitamente o espírito deixou de ver sua vítima, ficando mais acirrado pela ira no deplorável comportamento. Embora sem capacidade, no momento, para entender a ocorrência, o irmão Melquíades desenovelou-a das emanações pestosas que a prostravam, aplicando a terapia da palavra gentil e amiga que ela recebia em forma de indescritível bem-estar. Em poucos momentos dormia espiritualmente, tranquila, sob a ação anestésica que lhe dispensara o enfermeiro bondoso. Não nos compete de momento, informou o orientador, desligar o seu perseguidor da atual circunstância. Para tal se fará necessária a contribuição do sacrifício do genitor de Esther, a fim de esclarecer devidamente o adversário, conquistando-lhe a amizade e o respeito, o que será tentado em ocasião própria. Abre aspas. Nosso primeiro esforço será o de atenuar as recordações desordenadas de que ela se vê objeto no transe da subjugação. Nos poucos momentos em que se liberta do sicário da sua paz, a mente em turbilhão ressuscita doridas lembranças que a perturbam, levando-a ao dédalo do desequilíbrio, face à impossibilidade de situar-se no clima da razão, tendo em vista a mixórdia psíquica decorrente dos tormentosos dias do passado e dos aflitivos do presente. Ascuremos cuidadosamente a observação. Fecha aspas. Percebemos então, à medida em que lhe fixávamos o núcleo correspondente aos registros da memória, surgirem cenas vivas, como se fôramos transferidos para o local em que sucediam. Tomado pela surpresa da ocorrência, ia formular indagação quando ouvi telepaticamente a palavra austera do diretor espiritual, concitando-me a atenção. Era noite e uma jovem de porte elegante, em sala sombria, de rica vivenda, confabulava com um sacerdote de face macilenta e severa, maneiroso e astuto. A conversação se fazia em torno da usurpação de bens pertencentes a uma mulher que deveria doá-los, estando, naquele momento, à borda da desencarnação. Sedutora e ambiciosa, impunha ao sacerdote que, somente após conseguir a legitimação dos bens, concordaria continuar o romance da ilicitude que mantinham. Percebia-se o desprezo com que o tratava. O homem, porém, apaixonado, não se dava conta da exploração criminosa a que estava sendo submetido impiedosamente. De repente, as cenas se sucederam, ressurgindo a jovem com aparência de meia-idade, atormentada por espíritos muito infelizes que a vituperavam. O religioso, ao seu lado, ostentava as cores de que se orgulhava, alçado que fora à categoria de monsenhor, por ela prosseguindo esbulhado, em conciliábulo infeliz de que não se podia libertar. Nela se percebiam também as angústias de insopitável frustração em que desempenhara, a despeito do quanto conseguira. Logo após, retornaram as cenas primeiras
que desapareciam no tumulto das impressões perturbadoras sem contornos. Tornamos então a ambiência do apartamento hospitalar. Aí estão as matizes do seu estado atual, informou o médico espiritual. Abre aspas. Retornaremos amanhã, trazendo o nosso Joel em espírito, a fim de atendermos Esther e seu genitor, em desprendimento pelo sono, de modo a iniciarmos o labor que se prolongará através da terapêutica eficaz nas próximas sessões de desobsessão do infeliz irmão perseguidor. Cada problema obsessivo tem as suas características próprias e, pois, consequentemente, exige tratamento especial. Sem dúvida, as raízes são sempre profundas, fincadas no cerne do espírito que sofre a aguerrida luta. Agora partamos. Nossa visita aqui, por hoje, cessa. Fecha aspas. O irmão Melquíades colocou Esther espírito ao lado de Esther orgânica em repouso reparador. Foram aplicados recursos balsamizantes no vingador que, entorpecido, passou também a repousar. Deixamos a cela hospitalar agora atendida por psicosfera diversa da qual encontráramos. Ali foram realizados serviços socorristas valiosos, recorrendo-se ao divino médico pela intercessão da prece, o que renovou a paisagem face à sua sublime interferência. Lá fora, próximo à praia, podia-se ver fronteira a encantadora enseada de Botafogo, clareada pelo luar, sob um céu salpicado de estrelas. Logo mais amanheceria novo dia, trazendo abençoadas oportunidades salvadoras.